Boa noite, pessoal, tudo bem? Passando aqui para recapitular a palavra de domingo, de ontem, onde nós ministramos sobre a santificação e a consagração. A palavra do Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus e a sua Escritura. Então é importante você entender que a necessidade de entendermos o processo do Senhor. Primeiro, Ele nos santifica. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, não é? Pela fé, pela graça do Senhor, Ele nos transforma em um corpo, em uma alma, em um espírito pecaminoso, destruído, a um corpo, uma alma e um espírito totalmente novo. Um corpo para servir a Ele na santificação, uma alma curada, livre de todo pecado, de toda amargura, todo problema, não é? Referente às emoções, não é? E um espírito forte, não um espírito abatido. Então, esse processo é chamado de santificação. Ele nos santificou em Cristo Jesus, não por mérito nosso, mas por causa de Jesus que habita dentro de nós. Então, esse é o ponto de partida. Os degraus acima vai conduzir cada dia mais você para cumprir o propósito para o qual o Senhor te chamou, não é? É que você se torne semelhante ao Senhor Jesus. E, consequentemente, isso vai fazer de você alguém que vai cumprir, não é? Esse chamado de ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos, né? Levar a palavra do Senhor de forma que as pessoas sejam restauradas, os demônios sejam, né, expulsos, enfim, tudo aquilo que você sabe. Então, esse processo, não é, nós chamamos, quando nós atingimos esse processo de pessoas que são, não é, e que foram separadas por Deus e consagradas a Deus. E essa consagração parte do princípio de você decidir. Você tem o livre arbítrio hoje. Talvez você me pergunte, Mival, mas eu já não tinha o livre-arbítrio? Todos têm o livre-arbítrio? Eu digo para você que não. As pessoas que não são santificadas, elas pensam que têm o livre-arbítrio, mas não têm, elas vivem escravas de Satanás. Elas fazem aquilo que o seu Deus diz para eles e elas fazerem. Mas a partir do momento que o nosso Deus passa a ser Jesus Cristo, nós somos santificados e libertos de todos os grilhões. Aí sim você passa a ter o livre-arbítrio. Então, como pessoa santificada, não é dono da sua vontade, você pode escolher o caminho da consagração. Enquanto a santificação é um estado, a consagração é uma posição sua, não é uma decisão em ter um estilo de vida diferente. Obviamente, todos os santificados, não é, eles não são perseguidos por Satanás, mas os consagrados são. Aqueles que se consagram, vêm sobre eles as tribulações, como Paulo mesmo diz, né? Que ele, né, foi o maior dos pecadores. Por um outro lado, ele foi alguém que se colocou até acima dos próprios discípulos que caminharam com Jesus, dizendo que ninguém trabalhou mais do que ele. Isso não foi arrogância, isso foi até um ato de humildade, humildade de admitir aquilo realmente que ele fez, não é? Então, quando você se consagra, as perseguições vêm, sabe? O desnudamento virá, sabe? As circunstâncias difíceis, as traições. Eu estou aqui quase meia-noite aqui na porta da minha casa e é uma benção. É uma benção, é meio perigoso, mas é um lugar legal que eu achei, né? O pessoal está acordado em casa. Então, veja bem, todos os consagrados, eles serão perseguidos. Se você tem passado alguma perseguição, dificuldade e tudo mais, tribulações, acredite, você está no caminho certo, não desista. Ensine as pessoas que estão na sua célula o caminho da consagração. Não há outro caminho a não ser a consagração. A consagração vai fazer com que você venha reinar com Cristo. Ageu capítulo 1, diz ali, você pode estar lendo, diz a respeito de pessoas que largam, né, de edificar a casa do Senhor para edificar as suas próprias casas, suas próprias famílias. A casa do Senhor, não é, está embutido a sua casa, a sua família. Quando você inclina o seu coração para a igreja, para a célula, não é, todas as coisas vos serão acrescentadas, porque você está buscando primeiramente o reino e a sua justiça. Agora eu pergunto para você, o que você crê? Sabe, eu vejo muitas pessoas que creem, mas não falam, não é?
segundo capítulo, 2 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 4, verso 15, diz o seguinte: eu criei, por isso eu falei. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós falamos. Se você crê, não é, na igreja que você está, se você crê na palavra, no chamado, na visão que nós estamos, fala dela, a tempo e fora de tempo. Então veja bem, é importante você assimilar. Tem pessoas, hoje mesmo perguntei para um irmão, ele não assimilou absolutamente nada. Ele não soube me falar a diferença da santificação e a consagração. A santificação é importante você saber que é um estado, e a consagração é uma decisão sua para um estilo de vida. Ensine isso às pessoas na sua célula. Não é que nós precisamos, o Senhor precisa de homens que são consagrados, homens que vão viver o evangelho pleno. Tenha uma boa célula, não é? Edifique a casa do Senhor. Um forte abraço para você. Deus abençoe.